boa noite, bem-vindos a mais um CD Talks, comigo, Cláudio Dantas. Hoje tem uma convidada especial aqui, que é a doutora Kátia Meckler. Muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Maravilha. Deixa eu apresentar a Kátia para quem não conhece. Olha, ela é médica psiquiatra, mestre e doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professora também lá. Ela é especialista em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e foi chefe do setor de perícias do Instituto de Perícias Heitor Carrilho. Bom, tem 3 prêmios concedidos pela Associação Brasileira de Psiquiatria nas áreas de periculosidade criminal e incapacidade civil do doente. Tem expertise na realização de laudos periciais, pareceres técnicos em âmbito civil, criminal e trabalhista, e ficou super famosa com o best-seller Psicopatas do Cotidiano. E aí, esse é o tema da nossa conversa aqui, Kátia. Primeiro, o que te levou a escrever esse livro, e queria que você já colocasse um pouquinho, já falasse um pouquinho dele aqui, e a gente vai explorando, vai conversando sobre os pontos aí que são mais curiosos. Então, o que me levou, basicamente, a escrever o livro foi a minha experiência como psiquiatra forense, né? Então, enfim, eram a época que eu escrevi, já tinha 25 anos como psiquiatra forense, e aí eu lidava muito com pessoas que têm o que a gente chama de transtorno da personalidade e do comportamento. Eu dei o nome, no livro, de Psicopatas do Cotidiano, resgatando um conceito antigo do Kurt Schneider, que foi um psiquiatra alemão na década de 30. Mas, basicamente, o termo psicopatia ele é usado, hoje em dia, modernamente, para falar do transtorno de personalidade antissocial, que é esse que faz mais sucesso, em geral, nos seriados, nos filmes, que, enfim, daquele tipo de criminoso sem sentimento de culpa, frio, que não tem empatia, que quer tirar vantagem em tudo, que seduz, manipula, mente, transgride. Então, esse seria, digamos, o mais famoso, né, dos psicopatas do cotidiano. Mas existem outros tipos também, e que eu achei muito importante falar sobre, e tentei traduzir isso no livro, que é, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista. Hoje, na internet, tem direto pessoas falando sobre os narcisistas. O Instagram é todo de psicopata. É impressionante, né? Porque hoje você abre, tem alguém falando, e principalmente eu vejo do tipo narcisista, que basicamente são as pessoas que querem estar sempre no topo, desqualificam muito o outro para poder ficar por cima, e às vezes são pessoas assediadoras, abusadoras, em várias esferas. Então, é um transtorno também que tem sido muito falado hoje em dia. Você coloca ali pelo menos 10 tipos, né, de transtornos, né? Tem os mais conhecidos, eu acho, das pessoas é o antissocial, que é esse psicopata que pode ser serial killer, mas também tem narcisista, tem borderline, né, que são tipos extremamente instáveis emocionalmente e muito impulsivos também. São pessoas que muitas vezes até se automutilam, com várias tentativas de suicídios. Também não é infrequente a gente ouvir falar. Tem o tipo histriônico também, o tipo de transtorno de personalidade histriônico, são pessoas que têm que estar no holofote, falem mal, falem bem, mas falem de mim. Então, tem que aparecer o tempo todo e fazem tudo para ter atenção. Eu estou te ouvindo aqui, estou pensando assim, será que tem gente normal? Porque como é que a gente avalia, assim, né? Claro que tem que ter expertise para avaliar corretamente, mas tem uma forma da gente, no dia a dia, a gente entender o que é, sei lá, uma reação pontual ou uma característica da personalidade da pessoa. Você inclusive fala, né, de temperamento e caráter, né?
faz essa diferenciação. Eu não sei, sei lá, no nosso no ambiente de trabalho, no meu instrumento de trabalho, que é a política, por exemplo, que eu vejo muito desses gêneros, né, desses tipos, e também de transtornos, e também até no nosso dia a dia, né? Você vê muitas relações abusivas, etc., que provavelmente você tem um desses, desses integrantes da relação com determinado transtorno. Às vezes o outro também tem. Quer dizer, é possível... Como é que a gente identifica aquilo que é, sei lá, uma reação pontual causada por determinada situação ou que é realmente um comportamento? Então, é importantíssima a pergunta, porque em maior ou menor grau, todo mundo pode ter um traço, né, de um desses transtornos de personalidade, né? Quem na vida já não, sei lá, não mentiu, ou eventualmente manipulou, sei lá, tem vários traços possíveis, né, que as pessoas podem apresentar. Agora, no caso de um transtorno de personalidade e do comportamento, você só consegue realmente detectar, fazer o diagnóstico a partir da biografia da pessoa, quer dizer, da história de vida. A pessoa não tem, como você falou bem, Cláudio, não é só uma reação pontual, em algum momento ela apresenta esse traço comportamental. Ela tem isso de uma maneira assim rígida, inflexível. É descrito, né, na literatura, desde o final da adolescência, início da vida adulta, você vê um padrão comportamental. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno paranoide de personalidade, ela apresenta um traço de desconfiança, de dividir o tempo todo o mundo em bem e mal. Então, quem está comigo, quem não está comigo é meu inimigo. E aí, mas ela é o tempo todo assim, e arruma confusões, e arruma brigas, e isso pode ser numa menor escala, como briga na vizinhança, como numa maior escala, e a gente pode ver uma guerra, por exemplo, com uma pessoa, por exemplo, que tem esse traço patológico da desconfiança muito forte, por exemplo, que caracteriza o transtorno de personalidade paranoide. Então, a gente precisa da curva de vida da pessoa, da história, porque uma simples reação não vai dar diagnóstico para a gente precisa ver se isso é um padrão repetitivo e que esse padrão, ele vai sendo nocivo no ambiente, ele vai causando muito mal-estar, prejuízo, em geral, para quem está em torno, ou até para a própria pessoa, mas, em geral, incomoda muito quem está em volta. Até que a pessoa que tem esse transtorno, ela já traz aquilo na carga genética dela e ela pode desenvolver ou não esse transtorno de acordo com a forma como ela é criada, o ambiente em que ela se desenvolve, as relações que ela estabelece. Como é que é essa Então, avaliação? Isso é muito importante também. Você estava até falando, né, que eu falei sobre temperamento, sobre caráter, que a personalidade da gente, a gente vai desenvolvendo, né? Nas primeiras 2 décadas de vida, a gente vai desenvolvendo. E a personalidade, ela existe. Eu gosto muito de um psiquiatra americano chamado Robert Cloninger. Ele definiu a personalidade como a combinação do temperamento. Temperamento, sim, seria aquilo que a gente herda geneticamente, que é regulado biologicamente. Então, isso é uma herança que a gente traz, que é uma certa disposição emocional, de reação emocional. Então, cada bebê vai trazer um temperamento, cada indivíduo é único, né, no seu temperamento, e isso realmente é herdado. E ao temperamento, na combinação com o caráter, aí o caráter já seria esse temperamento lidando com tudo que acontece no ambiente, né, no ambiente da criança, quando ela nasce. Então, tem a ver com a família, com a educação, com os amigos, com todas as influências, né? Toda essa interação com o ambiente. Então, o temperamento mais o caráter
vai formar personalidade. E aí todo mundo vai ter uma personalidade que é única, é original. Ninguém tem uma personalidade idêntica à da outra pessoa. Mas, muitas vezes, há um certo comprometimento no desenvolvimento dessa personalidade, e daí vem o diagnóstico de transtorno da personalidade, né? Então, há uma anormalidade no desenvolvimento dessa personalidade. Uhum. A gente costuma... Perdão, pode continuar. Não, eu estava falando porque, por exemplo, o caráter, as pessoas têm o hábito de dizer, é mau caráter ou é bom caráter. Nesse caso, a gente não vê tanto como bom ou mau caráter, mas se a pessoa tem um caráter mais imaturo, um caráter mais infantil, imaturo, né? Porque faz parte do caráter, por exemplo, tem 3 dimensões que eu acho bem interessantes do caráter. Uma é a autodiretividade, que é a capacidade da pessoa de estabelecer metas, objetivos, ela se responsabilizar pelo que ela faz, se ela cai, ela levanta, e ela não fica botando culpa excessiva nem nela mesma, nem nos outros, mas ela se responsabiliza e segue lá as metas e os objetivos e tem as responsabilidades. Na cooperatividade, se eu estiver falando muito, me interrompe. Na cooperatividade, é a relação da pessoa na comunidade, né? O quanto uma pessoa é capaz de viver em grupo, ela é capaz de ter empatia, né? Poder se colocar no lugar de uma outra pessoa. Então, consequentemente, são pessoas que conseguem viver mais no seu grupo, na sua comunidade. E na autotranscendência, que seria uma outra dimensão do caráter, já seria a nossa capacidade de viver, mas aí não é só com os outros, em grupo, mas também no mundo, né? No planeta, convivendo com a natureza. Então, tem pessoas que vão viver isso muito através da arte, do campo da ética, ou até da religião, da espiritualidade. Então, seriam dimensões de caráter. Então, se a pessoa tem uma, digamos, aí estou falando bem cientificamente, uma pontuação fraca nessas dimensões que eu falei, ela acaba tendo um problema na personalidade dela, né? Se uma pessoa não é irresponsável, está sempre colocando a culpa nas outras pessoas, não tem empatia, é super materialista, egocêntrica, e tudo isso excessivamente, isso que eu estou falando, não é um pouco, excessivamente. Então, temos problemas. Claro, com certeza. É curioso, porque é até importante, né, citar isso, porque a gente tem o hábito, né, que é uma questão semântica, né, de falar tem caráter, não tem caráter, mas, na verdade, todo mundo tem caráter, né? Só que ele pode variar de acordo com essas definições. Essa formação do caráter, você falou ali até uns 20 anos, né? Qual é a fase mais delicada? É a adolescência, que normalmente é quando a gente percebe mudança comportamental, porque tem toda uma explosão de hormônios, tem uma série de questões de afirmação, de pertencimento, etc. Essa é a fase mais delicada, ou é outra, vamos dizer assim, nesses primeiros 20 anos na formação da personalidade da pessoa? Eu acho que desde sempre. Na adolescência, a gente já começa a ver as manifestações. Então, muitas vezes, a gente já tem os efeitos de problemas que já foram aparecendo lá atrás, né? Então, é claro que uma criança que, por exemplo, se ela é submetida, porque a gente falou que tem um temperamento, que é algo que a gente traz de fábrica, né? Que a gente herda geneticamente, então a gente está trazendo alguma coisa aí de fábrica. Mas isso que a gente traz de fábrica vai interagir com o ambiente. Então, se esse ambiente for mais favorável, ele, consequentemente, vai ajudar a gente a ter uma melhor formação da nossa personalidade, do nosso caráter. Mas se for muito desfavorável, né? Então, se, por exemplo, o indivíduo já desde precocemente ele é submetido a muitas dificuldades, né, de ordem
material, de ordem emocional, violência, né? Ambiente de violência, enfim, de abuso. Então, tudo isso certamente vai favorecer para esse caráter ficar comprometido. E na adolescência, como você falou bem, com a explosão de hormônios, e aí também existe a questão das influências, né? Porque na adolescência, em geral, esse jovem vai estar mais solto, né, do que ele estava anteriormente, e aí realmente começa, mais do que a família, muitas vezes, quem vai ter influência mesmo vai ser o ambiente dos amigos, né? Então, existem, eu sei que é meio careta falar assim, mas existem as mais influências, né? E isso é inevitável, e existem boas influências. Então, a gente pensa em tudo isso quando a gente fala na formação do caráter. Quer dizer, é verdade, esse velho ditado, ele é verdadeiro, né? Como já diziam nossos pais, né? Mas é verdadeiro. É interessante, é interessante. A gente, quando fala desses transtornos, né, tem aqui alguns dados, me corrija se eu estiver errado, cerca de 10% da população mundial tem transtornos de personalidade. Só que isso não quer dizer que seja do tipo que leva, por exemplo, a matar em série, como, né, um serial killer. 10% eu acho pouco, é isso mesmo? Essa observação é boa, porque realmente, provavelmente, é subestimado isso. Porque, veja só, quem tem um transtorno de personalidade normalmente não acha que tem nenhum tipo de distúrbio, acha que o problema é o outro. O mundo é que está com problema, a pessoa não tem essa consciência. Então, ela não procura tratamento, porque a gente só procura tratamento quando a gente acha que tem um problema. Ela acha que é o outro que precisa se tratar. O marido, a mulher, o pai, a mãe, o filho, sei lá. Mas a própria pessoa não reconhece, ela não tem essa consciência. Então, consequentemente, se a pessoa não busca o tratamento, a gente vai ter menos diagnóstico do que poderia ser feito. Então, eu acho que eu não posso, não tem como comprovar isso, né? Os estudos falam dessas aproximações estatísticas, os estudos epidemiológicos, mas eu acho que a tua observação procede. A sensação que dá, ainda mais agora, né? Porque a gente vive nesse ambiente de redes sociais, então parece que a gente tem acesso mais fácil, né, ao comportamento alheio, né? As interações elas acontecem de uma forma muito mais dinâmica, elas acontecem de forma massiva. E qual é a relação, já que o ambiente interfere nesta formação do caráter e no desenvolvimento de transtornos, você tem dados ou existem pesquisas que mostrem assim a relação dessas redes sociais, dessas influências, né? Porque no final das contas, antigamente a preocupação era só com o colega da rua, né? O grupinho da escola. Agora não, agora o seu filho, o seu neto, ele sofre influência do ambiente. Nós, já adultos, também sofremos. Muitas vezes a gente entra aqui numa dinâmica de Twitter, começa a reagir aos haters e depois se arrepende. Olha assim, putz, falei o que não devia, escrevi o que não devia. Então, assim, tudo isso, toda essa experiência online que nós temos hoje com a nossa vida online, ela é muito delicada, ela nos traz uma série de desafios. Há dados, há pesquisas sobre essa relação, se esse ambiente online ele ajuda a desenvolver, acaba sendo gatilho para o desenvolvimento desses transtornos? Eu não conheço ainda estudos robustos que possam falar disso, mas a gente, enfim, eu já li artigos aqui e ali, e de fato, assim, a internet, né, o online, ele vem com muitos aspectos positivos, a gente não tem dúvida. Quando a gente pensa em termos de informação, comunicação, acesso, né? Então, isso tem um lado que é muito positivo, mas tem um lado que é muito nocivo, que é muito negativo, né? Porque tem muita poluição também, e poluição rápida
muita superficialidade. E pior do que isso, assim, uma coisa que me deixa assim pasma muitas vezes é ver jovens, e, às vezes assim, adolescentes, o sonho da pessoa é ser blogueiro, sabe? Virar uma blogueira. Eu não consigo entender, sabe? Como pode acontecer ser um influenciador, enfim. Então, eu acho que está havendo uma superficialização da informação. Acho que as pessoas não têm paciência nenhuma. Eu sou da época dos livros, né? De adorar ler livros. Hoje em dia eu vejo as pessoas assim, não têm muita paciência, às vezes, para ficar mais do que 5 minutos num determinado assunto. Acho que existe dificuldade com aprofundamento. Fake news, então, assim, é impressionante como as pessoas aceitam qualquer coisa que elas ouvem, que elas veem. Então, eu acho que tem bastante gatilho no sentido prejudicial, né? E fora todo mundo, selfie para cá, selfie para lá, tem de vez em quando alguém morre, né, fazendo uma selfie, toda hora tem uma notícia. Quer dizer, muito esquisito tudo isso. Não sei, ficando velha, mas eu acho muito estranho. Não, mas é curioso, né? Porque assim, a gente estava falando do Instagram, né? Instagram, naturalmente, é um ambiente maravilhoso para quem tem esse transtorno narcisista, né? O Twitter, por exemplo, já é o histriônico. Então, assim, todos esses são um pouco obsessivos compulsivos também. São ambientes que favorecem, né, esse desenvolvimento desses transtornos. E é engraçado, né? Você, de repente, tem um psicopata aqui dentro de uma... Né, me corrija aqui na minha classificação, mas... de repente, o psicopata ele é alçado a essa posição de influenciador, né? A uma posição de alguém capaz de ser parabenizado, de ser seguido, de ser ouvido. É uma maluquice. E é incrível, né? Porque o psicopata ele também tem essa ferramenta da sedução, né? Então, às vezes, são pessoas muito mais, entre aspas, né? Porque é tudo superficial, mas são pessoas mais charmosas e mais sedutoras, e aí vão enganando, né? E aí tem milhares de seguidores. Esse efeito manada, essa necessidade de pertencimento, a gente vê isso acontecer com artistas, a gente vê isso acontecer na própria política, a gente vê isso acontecer em diversas frentes, em diversos setores. Quem se deixa levar tem algum tipo de transtorno? Como é que a gente classifica essa pessoa? Como é que a gente pode trabalhar para que ela não seja tão influenciável, tão frágil, vamos dizer assim? Eu acho que a gente tem que trabalhar com boa informação, pelo menos fazendo todo o possível para a gente ter algum lugar de reflexão possível, né? E de poder formar opinião, porque isso é uma coisa que eu acho que está se perdendo também, possibilidade de você formar a sua opinião, porque as coisas vêm assim, né? Não necessariamente, a maioria das pessoas que estão seguindo, curtindo, elas não têm, obviamente, um transtorno de personalidade. Mas, assim, isso é fenômeno de grupo, né? Descrito lá também por Freud. Imagina, teve um monte de gente que entrou, por exemplo, na onda do fascismo, na onda do nazismo, e as pessoas vão entrando em ondas, né? As pessoas se sentem mais fortes, mais potentes, quando elas estão dentro do grupo. Só que, muitas vezes, elas podem assumir posições horrorosas, mas elas se sentem potentes, com força que elas não sentiriam essa força individualmente. Então, isso muitas vezes associado a figuras extremamente carismáticas, envolventes,
né? E a pessoa também, muitas vezes, sendo uma pessoa que prefere tá no, digamos assim, em algo que é mais fácil para ela poder sentir essa força, e ela também fica protegida de ter que fazer o seu próprio caminho, muitas vezes. Você fica ali apoiando, desapoiando, falando mal o dia inteiro, falando bem, mas também perdendo contato quer dizer, a pessoa perde contato com ela própria. Enfim, são assuntos bem complexos, eu acho que a gente ainda está investigando isso tudo, mas é, no mínimo, um fenômeno para ser muito estudado, muito pesquisado, e acho que as consequências já estão aí na cara da gente. Eu me preocupo muito com essa, com a gente, que tipo de recurso que a gente pode ter para evitar que um psicopata assuma uma posição de poder. E por que normalmente isso acontece dentro de todos os transtornos aqui? Isso acontece na política, como a gente mencionou, isso acontece também no ambiente profissional. Muitas vezes você vai ter um chefe que é um verdadeiro psicopata, que assedia moralmente e às vezes até sexualmente seus subordinados. Normalmente, numa família, numa relação de casal, esse psicopata ele assume uma posição de liderança, né, sobre a pessoa e as pessoas que sofrem o seu assédio, o seu abuso. Como é que a gente identifica isso e tenta, vamos dizer assim, impedir? Por que há essa sedução, como você já mencionou algumas vezes? Por que o caminho talvez seja até mais facilitado? Por que há premiação para esse tipo de comportamento? Isso é um problema da nossa sociedade moderna? Isso é um problema da natureza humana? Como é que funciona? Boa pergunta, hein? Bom, por isso eu escrevi também, voltando ao início, né, da tua entrevista, por isso eu também resolvi escrever o livro, né? Porque eu acho que a informação é muito importante, né? Uma psicopedagogia sobre esse assunto é fundamental, né? O próprio programa, o seu programa, você está fornecendo informação para as pessoas e, inclusive agora, especificamente sobre esse assunto, sobre esse tipo de pessoa. Agora, vamos pensar assim, o psicopata, ele usa mecanismos de uma maneira sem escrúpulo nenhum. Essa questão de tirar vantagem, de passar por cima, mentir, e mente assim, uma cara de pau assim alucinante, né? E aí a pessoa vai fazendo também relacionamentos e fica tudo também no campo do charmoso, do visível, porque a gente não deveria ser assim, mas a nossa sociedade ela é extremamente materialista, visual. Então, se a pessoa está ali toda bem vestida ou super, enfim, toda desfilando pelas milhões de viagens, e aí ela tira foto e está lá nos meios mais com personalidades ilustres, enfim, tudo isso vai impactando o seguidor, vai criando fãs, isso tudo, né? Eu acho altamente superficial, mas isso seduz muito, porque a nossa visão de mundo ainda é muito mais materialista do que alguma coisa que vá na essência realmente das coisas. Como é que você... Não. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, assim, trazendo para a realidade, né, do dia a dia. A coisa mais normal que tem, quer dizer, mais comum, não é que seja normal, mas comum é você entrar num relacionamento abusivo, né? Você ser stalkeada, você conhecer alguém que, de repente, te seduz e você se envolve com aquela pessoa, depois você começa já a não querer mais, aí tenta sair da relação, a pessoa não aceita e vira né, às vezes isso vai acabar descambando em tragédia. Como é que a pessoa, como é que você, que tipo de alerta que você dá, assim? O que você precisa ficar atento
quando entra numa relação, quando inicia uma relação, para identificar se a pessoa tem esse tipo de transtorno? Acho que a primeira coisa, uma pessoa tipicamente vítima de uma relação desse tipo, aí tem o tipo também que eu descrevo do dependente, pessoa excessivamente dependente ou carente, ela pode... até tem um filme que eu recomendo no livro, né? Que é um filme muito interessante, uma pintora americana, Margaret Mead, Grandes Olhos é o nome do filme. Vale a pena ver, porque o filme é sobre um casal, ele claramente um psicopata antissocial, narcisista, explorador, e ela, a pintora, pintou, sei lá, 10 anos, deixando com que o marido assinasse os quadros dela. Depois ela se liberta e tal, e estou dando spoiler, mas era uma relação tipicamente antissocial de uma pessoa, né? No caso, o marido antissocial com ela, pintora dependente, muito dependente. Pessoas extremamente inseguras, carentes, elas podem ser realmente vítimas dessas pessoas sem escrúpulos e que são exploradoras e que querem explorar. Então, uma coisa importante é que todo mundo tem uma história, né? Então, essa pessoa, ela tem relacionamentos sólidos. Você quer ver uma pergunta assim básica? É raro um psicopata ter assim melhores amigos de vida inteira? Relações realmente consistentes, ter passado assim, pelas consistências da vida. Tudo, em geral, é meio de forma parasítica, assim, superficial. Ele vai se hospedando nas várias coisas. Por exemplo, então, conhecer a história de uma pessoa, tentar buscar informação, é fundamental, né? Não dá para sair entregando tudo como as pessoas entregam, né? E tem pessoas que realmente são extremamente exploradoras e que não toleram frustração e que vão atrás ali da presa. Elas não se conformam, porque é a dinâmica do predador com a presa, né? Tem alguém com mais jeito para ser presa e um outro com mais jeito para predador. É uma combinação de dois transtornos, né? Da dependência. Exatamente, com alguém mais psicopático, explorador e agressivo, hostil, que pode ser mais violento, abusador. É o abusado e o abusador. O abusado e o abusador. Quando você for jantar, aquele encontro, então você, em vez de você perguntar qual é o seu filme predileto, a música predileta, você pergunta: vem cá, quantos relacionamentos você já teve na vida? Você tem amigos? Você tem amigos vivos? É por aí mesmo, é por aí. Informação é importante, não tem jeito, não dá para você sair entregando tudo só por um corte transversal. Conheceu alguém e já... as pessoas projetam suas fantasias no outro, mas assim, não é assim. Você precisa conhecer um pouco mais da história de vida mesmo dessa pessoa. Essa característica da sedução que o psicopata tem, ela está associada a essa falta de escrúpulos, mas ela está associada também a uma capacidade de percepção, de manipulação, mas também de percepção das fragilidades do outro, né? Ela tem esse sentido aguçado, ela percebe a tua fraqueza e passa a explorar a tua fraqueza. É curioso isso, né? Isso é uma característica... essa característica, é possível você encontrar isso em pessoas normais ou só em psicopatas? Não, claro que é super possível, mas o psicopata ele tem um frisson por isso, né? O predador, ele é um autêntico predador, então ele quer caçar, e como um bom caçador, né? Acho que todos os bons caçadores eles vão atrás da vulnerabilidade, né? Da presa e tal, eles têm um faro especial, né, para saber onde que tem o deslize ali para poder atacar. Você citou um filme, né? A gente até recentemente
nosso colunista aqui, o Josias Teófilo, que é cineasta, fez um artigo falando sobre o sucesso no streamer de casos de crimes, né? Tem aí o próprio esse caso da Daniela Pérez, né? Do Guilherme de Pádua, tem uma série de outros casos históricos recentes que são revisitados, que acabam virando realmente sucesso de bilheteria, sucesso de audiência. O teu livro mesmo é um sucesso de vendas também. Eu sei que você percebeu isso, né? E resolveu manipular os leitores, estou brincando. Mas é uma característica também comum do ser humano, né? Ele gosta dessas histórias, ele se atrai. Como é que é? Isso é normal, né? O ser humano fica muito atraído, né, pelas histórias de poder, né? E realmente existe um fascínio hoje em dia. Até estou já escrevendo um novo livro também sobre isso, para falar um pouco sobre a maldade humana, né, que não é tão falado assim. Mas as pessoas são fascinadas porque muitas vezes esse comportamento psicopático ele vem também com muito poder, né? E é um poder as pessoas normalmente têm medo, né? Sei lá, a maioria das pessoas tem medo, tem freio moral, e é fascinante ver alguém sem medo, sem freio moral, e eles se sentem muito poderosos, né? Então, isso é tudo muito envolvente. Então, fascina muito. Os vilões também fascinam muito. Os vilões fascinam. Eu te pergunto, a gente não, naturalmente eu não vou nominar casos aqui para a gente primeiro para evitar processo e evitar os haters. Mas eu gostaria da tua avaliação em tese, como gostam de dizer os ministros do Supremo quando vão falar sobre alguma coisa, vamos falar em tese, né? Eu cubro política, cubro poder, bastidores de poder aqui há 20 anos, e eu percebo muitas vezes que também é uma máxima, né? A confirmação da máxima que o poder corrompe. A gente está falando de poder e me veio à mente isso. Muitas vezes, justamente, o sujeito chega numa posição de destaque, uma posição de autoridade, e, às vezes, ele exerce esse poder de uma forma tranquila, serena, às vezes, dependendo das circunstâncias, né, das condições de temperatura e pressão, ele passa a exercer esse poder com arbítrio, né? Passa a abusar desse poder e passa a expressar características que são muito semelhantes às que você cita no teu livro. Como é que é possível realmente o sujeito desenvolver uma psicopatia, né, um comportamento, um transtorno desse psiquiátrico até, em determinado momento da vida, ou ele sempre trouxe aquilo ali, era uma sementinha que depois foi regada, acabou sendo regada pelo poder, e ele passou a exercer essa característica, esse caráter dele? Usando assim uma metáfora, todo mundo tem luz e sombra, né? Então, determinadas situações na vida, elas vão certamente apertar o botão daquilo que é mais saudável, mais construtivo na pessoa. E tem situações que elas apertam os botões mais destrutivos e sombrios de uma pessoa. Inclusive, quando a pessoa entra pela onda do vício, e o poder também vicia, né?
Acho que essa é a condenação de muitas pessoas que chegam no poder, porque muitas vezes elas querem mais poder, e poder, e poder, e nada satisfaz. E isso pode ser altamente uma coisa que realmente é viciante. E, e aí eu diria assim, que não necessariamente a pessoa desenvolveu um transtorno de personalidade, né? Até porque a gente, de forma conceitual, isso começa a aparecer no início da vida adulta, no final da adolescência, mas a pessoa está, digamos assim, com seus botões mais daquilo que é mais destrutivo nesse sentido do sombrio, né? Sombrio porque vai fazer, abusa, né? Faz mal, é nocivo para o outro, né? Isso pode envolver todo tipo de abuso, né? E outras coisas, como roubar, como... Você entende muito bem disso, que está aí há muito tempo acompanhando as piores coisas, né? Então, eu acho que realmente é um ambiente que o ambiente do poder ele é muito sedutor e ele pode fazer com... Não tem aquele... Tem um filme que é ótimo também para isso, o Lobo de Wall Street, né? Filme ótimo, né? Que retrata isso, mas esse, sei lá, foi o que me veio à cabeça, tem N outros filmes, mas eu acho que são os traços sombrios e altamente destrutivos que ficam mais assim deflagrados, dependendo do ambiente e dependendo das seduções desse ambiente. Eu tenho uma frase aqui para o teu próximo livro, que é sobre o mal, e que faz referência a essa, que é assim, a mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Boa! A gente tem que rir um pouco disso, mas assim, você já conheceu alguém que fosse assim, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia? Já, porque tudo também é mesclado, né? As coisas elas ficam interligadas, mas com certeza. E você? Mandou para o hospital, deu uma receita desse tamanho de remédio. O quê? Peraí, isso eu não vi. O quê? Passou uma prescrição pesada de remédios para... Como é que Agora, faz? Por favor, por favor. eu só ia falar o seguinte, que por ser uma questão de personalidade e não dos sintomas, como no caso da esquizofrenia, do transtorno bipolar, então, em geral, o que acontece, esse tipo de transtorno, ele não responde à medicação, tá? Porque não é como uma psicose, que a pessoa perde o contato com a realidade, tem delírio, alucinação, tem aqueles sintomas quando ela está psicótica, e aí a medicação faz efeito e reduz aquela sintomatologia. Nesse caso, não, é um problema da personalidade. Então, não vem na forma de sintomas, mas na forma de uma alteração mais profunda mesmo, na personalidade, no caráter. E como é que você trata isso? É possível tratamento? Tem. O único tratamento é excluir do convívio social. Não, depende do tipo que a gente está falando, né? Se a pessoa tem consciência do que ela fez, alguma consciência do que ela tem, é muito mais fácil, porque você trabalha de uma maneira mais comportamental, vai tentar modificar um pouco aquele comportamento. Mas se a pessoa não tem consciência nenhuma, o ideal é, assim, a gente se proteger, né? E muitas vezes tentar ficar longe, porque são pessoas que são muito prejudiciais e nocivas. Deixa eu tocar num tema sensível. Quando se discute, e aí se discute em diversos meios, né? Na política, na sociedade e tal, na área médica também, a questão, por exemplo, da pedofilia. Há uma corrente que tenta colocar a pedofilia como isso é um transtorno, é uma doença, e a outra que não, isso aqui é crime, a pessoa tem que ser punida, ser presa, etc. Como é que você trataria esse tema, que é um tema
tão sensível? Olha só, o pedófilo, você tem uma atração especial por crianças, por menores, isso não é um crime. Isso, pelo contrário, é tratado como uma patologia, né, de impulso, tudo isso. Só que, assim, o crime é quando você passa da fantasia para o ato. Mas, assim, a maioria de pessoas pedófilas não cometem os crimes. Uma grande maioria não comete, ela fica ali com a fantasia dela, tá? Pedófilo não é a pessoa que está ali o tempo todo fazendo e acontecendo. Muitos só fantasiam isso tudo, mas efetivamente não Tem os que cometem crime. fantasiam, tem os que fantasiam já de uma forma mais concreta, compartilhando imagens, né? A gente vê isso acontecer a todo momento, e tem aqueles que vão lá e cometem realmente o crime, né? Isso, Tem é outros complicado, né? momentos. É um limite tênue, né? Porque o próprio acesso, por exemplo, a uma pornografia infantil, isso, né, já é uma coisa Crime. bem complicada, né? Mas compartilhar, então, assim, é um assunto difícil, mas a gente não pode ver toda pessoa que tem uma situação de pedofilia como um criminoso. Mas se a pessoa tem essa fantasia, mas ao mesmo tempo ela tem um caráter que diz para ela que ela não pode realizar essa fantasia. Então ela vive provavelmente um conflito interno muito grande. Existe uma forma de tratar a pessoa, ela quer ser tratada, ela sabe que tem um problema, mas ela não quer nem ela nem pensa na possibilidade de executar, mas ela vive o conflito. Existe, eu já tratei, acompanho pessoas assim, é um horror, é um conflito muito grande. E, às vezes, isso a gente entra até com medicação, medicação antidepressiva, ansiolítica, e muitas vezes a pessoa também se beneficia, não só da terapia, como da medicação. Então, é muito doloroso para quem tem essa consciência, sabe que não pode fazer e quer se livrar dessa sensação, né, desse transtorno. Muito bem. Esse esse personagem do cotidiano, esse psicopata do cotidiano, qual é o mais comum? Existem vários. Por incrível que pareça, um dos mais comuns é o tipo perfeccionista, obsessivo-compulsivo. É aquele que vai ser reprovado na entrevista de emprego, né? Fala assim, qual é o eu sou perfeccionista. Ixi, tá fora, esse aí. Pois mas esse tipo, por exemplo, meticuloso, perfeccionista, é super complicado, que você ter, por exemplo, um chefe, imagina um chefe que você o tempo inteiro, você faz uma coisa e ele diz que não está bom ainda. Não, Só tá bom faz de novo. dele. Nunca vai estar bom. A pessoa... Então, é uma pessoa super insatisfeita e nada do que você faça satisfaz. Então, é muito difícil conviver com uma pessoa assim, né? É um terror, muitas vezes. Tem o tipo também evitativo, né? Que são pessoas que têm verdadeiro pavor de aparecer, que é quase confundido com fobia social. Um pouquinho diferente, que é uma personalidade mesmo evitativa, né? Pessoas que estão sempre querendo ficar atrás da cortina, serem invisíveis. Também é um outro tipo que não são esses. Esses são as vítimas, são as pessoas que têm, das psicopatias do cotidiano, eu digo que uns são super agressores, né? E outros são mais vítimas, como, por exemplo, o dependente, que a gente falou aqui anteriormente, o evitativo, são pessoas mais, enfim, que têm tendência a serem presas, serem vítimas. Já o antissocial, que é esse psicopata mais famoso dos seriados, que é o que pode até ser um serial killer, tudo isso, essas são pessoas mais agressoras. O narcisista também é uma pessoa super assediador, abusador também, né? O paranoide também pode ser uma pessoa que, pela desconfiança excessiva e por estar sempre dividindo o mundo em amigos e inimigos e estar sempre vivendo
num clima de guerra, também pode ser uma pessoa muito bélica. Espera aí, que agora você startou aqui na minha mente uma coisa. Você já deve saber, mas deixa eu te perguntar, é possível uma personalidade combinar diferentes transtornos? O narcisista ser também o obsessivo-compulsivo, ser sei lá, o evitativo? É possível? Quais são esses transtornos que se combinam de forma mais presente? Porque quando a gente fala disso, eu já estou aqui pensando nos populistas, nos ditadores, em artistas que são extremamente egocêntricos, em personalidades que se destacam, acabam se destacando na sociedade, nos seus meios, e que causam muito mal, acabam causando muito mal. Quais são essas? É possível essa mistura? Quais são as mais comuns de se aglutinarem numa mesma pessoa? Que eu vejo muito nessas pessoas ditadores e tal, é a combinação do antissocial, que é esse psicopata mais agressivo que a gente falou, que pode ser até homicida, né, etc., com narcisista. Porque, quer dizer, a pessoa, além de... ainda é um predador, mas é aquela pessoa que precisa ser... não dá para falar nomes, né? Mas vem um monte de nome na cabeça da gente, né? Mas é a pessoa que ela precisa também ficar para a história, sabe? Número 1, ela sente o máximo e quer ser reconhecida. Ela acha que é uma que é o próprio Deus encarnado. E como tem gente que morre, né? Por causa dessas mentes, né? Parece uma mente dessas que vai, convence outras de que isso é bacana, e aí são milhões de pessoas devastadas. Então, essa é uma combinação possível. Aí piora a combinação. Você imagina a combinação? Eu estou te ouvindo. Perdão, é porque caiu, desculpa. Eu vou te pedir para voltar na tua resposta anterior, porque caiu para mim aqui o meu retorno, que a gente teve um probleminha técnico, mas você estava falando eu estava falando justamente que tem esses personagens que eles sempre se imbuem uma missão divina, né? Eles se colocam realmente como grandes salvadores da pátria, como pessoas que são especiais, que estão acima das outras, que têm realmente são extremamente narcisistas. Agora, o narcisismo não é visto, às vezes é visto como uma característica menor, não, é um transtorno, é uma psicopatia. Quando é nesse nível patológico que a pessoa realmente se sente muito melhor do que as outras, assim, muito superior, com uma missão completamente especial, e ela quer ficar para a história, mesmo que seja às custas de todo o infortúnio de milhões de pessoas, né? Muitas vezes a morte até também de pessoas. Então, isso é extremamente patológico, né? Maldoso. Mas, agora, imagina quando junta o antissocial, o narcisista e o paranoide. Quer dizer, paranoide é aquele que tem aquela desconfiança e fica o mundo dividido, e tem ali a força inimiga e a força aliada, e tudo tem que ser feito para destruir os inimigos. Então, aí vai aumentando, né, o perigo. Eu vejo disputa de psicopatas. É terrível. E aí vai acrescentando. Então, isso que você perguntou, realmente podem ter junções dos traços patológicos de personalidade de um tipo com outro tipo, podem ter mesclas. É terrível. A gente... vamos falar um pouquinho mais da realidade prática, né? A gente passou por uma pandemia e foi um momento muito difícil, foi uma... até pelo ineditismo, né? As pessoas trancadas em casa, as pessoas passaram a usar máscara, as pessoas passaram a usar álcool em gel, aí começaram também a desenvolver os seus transtornos de toque, de tem que passar álcool gel para tudo, para usar máscara para tudo. E
naturalmente, você deve ter vamos dizer assim, a lista de espera de atendimento do seu consultório deve ter aumentado aí barbaramente, né? Aumentaram, certamente a gente não parou de trabalhar. Os profissionais, não só eu, né, mas assim, os profissionais da minha área estão trabalhando muito mais desde que isso tudo aconteceu, né? Muita situação de insegurança, de isolamento, de caos, né, incerteza, momento difícil que a gente atravessou, ainda está atravessando, né? Não vejo como alguma coisa que terminou. A gente já não tem mais a questão, a situação do vírus e tal está mais controlada, mas tem as consequências, tem os efeitos e também não se sabe, né? Até que ponto que alguma outra coisa não pode surgir. Como é que você avalia as políticas públicas para o acolhimento de pessoas que vivem esse transtorno, mas que muitas vezes não têm condição de pagar por uma consulta com um profissional particular, que normalmente são profissionais caros, porque são profissionais muito qualificados, então são pessoas que precisam recorrer ao atendimento público. Eu lembro recentemente, até publiquei no site, aconteceu um caso que, a princípio, a imprensa achou que fosse uma briga política, e depois, quando eu me debrucei sobre o personagem, descobri que ele tinha uma ficha de diagnóstico já declarado de psicopatia, né? Então ele poderia ter agredido outra pessoa e matado outra pessoa por qualquer motivo, não podia ser político, podia ser por qualquer motivo. E eu conversei com o médico, com o psiquiatra que o atendeu, e ele alertou muito sobre isso para mim, falou, poxa, Cláudio, a gente encaminhou ele para o atendimento público e a justiça inviabilizou esse atendimento, a família recorreu, pediu e tal, e isso levou 2 anos nessa briga, acabou que ele cometeu um crime. Quer dizer, já havia a identificação, o diagnóstico, tudo foi feito pela família, pelas pessoas ao redor, para que ele pudesse ter esse acolhimento, para preservar não só ele, mas como as pessoas ao redor, e isso não aconteceu. Acabou que ele cometeu um crime, matou outra pessoa e destruiu a vida de outra família. Como é que você avalia hoje essa falta uma dedicação do poder público a isso? Falta uma dedicação da política? Cláudio, eu me formei nova, mas eu me formei em 1986. Desde então, que eu vi, assim, da minha época de residência em psiquiatria para cá, é um declínio progressivo, assim, das instituições públicas em geral. Claro que tem muitos bons trabalhos sendo desenvolvidos no país, né? O país é grande, tem grupos muito bons, mas eu não diria que isso é a maioria do que a gente vê. A gente vê má gestão, deficiência, enfim, e consequências como essa que você relatou, muitas vezes as piores possíveis, né? Então, a resposta não tem como ser, não, é ótimo, não é extremamente deficiente e a gente ainda tem, assim, né, uma mínima esperança que as coisas possam ser melhor gerenciadas, administradas, né, e que a gente possa viver alguma coisa melhor. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas do convívio, normalmente, elas identificam, assim, quando um transtorno é muito violento, a pessoa está clara ali a psicopatia, muitas vezes as pessoas do entorno, da família, do relacionamento, dos amigos, ficam sem saber o que fazer, né? Que tipo de encaminhamento dar, como buscar apoio, ajuda, né, profissional. E quando isso não acontece, é isso. De repente, aquela pessoa daqui a pouco vai lá e comete um crime, né? Aqui, até citando um caso político conhecido, o próprio Adélio, né? O Adélio não virou um psicopata da noite para o dia, né? Ele já foi diagnosticado, mas ele, naturalmente, as pessoas que conviveram com ele já sabiam que ele tinha algum problema. Em determinado momento, ele vai lá e comete um crime. E qual é o caminho
que familiares de uma pessoa ou amigos de uma pessoa que tenha esse tipo de transtorno, que caminho que elas devem tomar? Porque muitas vezes esse tipo de transtorno ele é tratável, né? No caso quando há psicose, quer dizer, porque, assim, voltando, né, esse tipo de psicopatia, de transtorno de personalidade, não são as doenças mentais propriamente ditas, como as psicoses que vêm com surtos, né, surtos que a pessoa pode ter alucinação, pode ter delírio de perseguição, ou a bipolaridade, que a pessoa pode ter um episódio, por exemplo, de mania, ou a própria depressão. Não é isso, é uma coisa ali do comportamento da personalidade dela quando a gente fala de transtorno de personalidade. Então, com relação às doenças mentais em geral, quando isso é percebido, eu acho que as pessoas têm que correr mesmo e pedir ajuda, porque as coisas podem se agravar e efetivamente pode se tornar algo que cursa com violência, dirigido inclusive para a própria pessoa, como suicídio, né? Então, muito cuidado tem que ser tomado. E nos casos de transtorno de personalidade, também tem, eu não sei, no caso da Adélie, se já havia violência pré-existente, eu não estou me lembrando muito da história dele, mas, assim, são pessoas que precisam também, os com transtorno de personalidade, né, precisam de muito limite. Esse limite tem que ser dado para pessoas não continuarem escalando, né, digamos assim, do ponto de vista comportamental e cada vez poderem cometer atos mais violentos. Agora, é importante dizer assim que a maior parte dos doentes mentais não cometem crimes. Se essa pessoa estiver tratada, se essa pessoa estiver medicada, se ela estiver assistida, eu tenho trabalho sobre isso, a pessoa não vai ser violenta, tá? Agora, muitas pessoas com esses transtornos de personalidade, com essas psicopatias, elas realmente podem cometer crimes mais leves ou crimes mais graves. A maioria não comete também, mas podem cometer, mais do que os próprios doentes mentais. Ainda mais quando existe associação, abuso de droga, aí álcool, droga, e quando se junta tudo isso, esse comportamento alterado, mais substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, aí a coisa vai ficando mais complicada. Mas, assim, a pessoa tem que, no seu, dependendo de onde ela mora, ela tem que procurar ou universidade, ou, no caso da psiquiatria, tem os centros de atenção psicossocial, os CAPS, e tentar buscar ajuda, né? Porque a gente... e quanto mais a gente informa a população também, conscientiza, quanto mais existe essa psicopedagogia explicando cada transtorno, mais as pessoas também podem detectar precocemente. Acho que é fundamental. Tem alguma... Quando a gente fala desse ambiente muito poluído, né, que você mencionou, das redes sociais, que acaba... como hoje a nossa vida é digital, acaba que tudo que a gente vive nas redes, isso se transpõe, né, se transborda para o dia a dia das pessoas, porque a nossa vida hoje ela é extremamente digital. Tem alguma coisa antes de... Assim, tem algum passinho antes, assim, para você, como para a pessoa se reconectar, para a pessoa tentar se descontaminar? Tem aquelas saídas básicas, assim, eu vou fazer uma trilha, vou para o meio do mato, vou dar um mergulho na praia, vou conviver mais com a minha família. Tem coisas que são do cotidiano da vida de cada um de nós, né? Então, assim, o que você recomenda como uma forma de arejar esse ambiente para as pessoas que estão hoje, às vezes, contaminadas e até desenvolvendo algum tipo de transtorno? Bom, a pessoa tem que saber que ela está diante... redes sociais, assim, você está diante de um vício. É como
drogas, qualquer coisa que ativa esse sistema de recompensa, de dopamina, realmente é químico, né? E as pessoas vão se viciando e elas vão aumentando o tempo todo, o tempo de consumo, o tempo de uso. Então, você tem que olhar para isso como algo incrível falar, porque isso faz parte, né, dos nossos cotidianos. Mas eu, particularmente, olho para isso como algo poluente e perigoso, assim, para a minha saúde, o excesso disso. Não é que eu não entre, óbvio, eu entro todo dia, óbvio que eu acompanho muita coisa, mas eu seleciono e eu limito o meu tempo de uso diário. Eu consigo fazer isso, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. E é um tempo de vida jogado no lixo, quando você não dá limite. Porque uma vida saudável, ela envolve um equilíbrio, né? Entre corpo, mente e espírito, né? Então, assim, é super, hiper recomendado para as pessoas, porque hoje em dia a gente tem tudo, só tem gatilho para você ficar estressado e ansioso, né? Então, é super recomendado que a pessoa possa fazer exercício, né? Fazer exercício é fundamental. Alguma coisa que tem um efeito de meditação também. Tem gente que não vai ter nada a ver com meditar, mas então fazer alguma coisa que seja mais contemplativa, pelo menos, entendeu? Isso também é super importante. Ler ou ver bons programas, ou aprofundar conhecimento, tudo isso, encontrar tempo para a família, para os amigos, enfim, é impossível você ir substituindo tudo isso por rede social, né? Então, é perigosíssimo. A gente vai para um lugar muito ruim se continuar assim. Eu insisto nesse ponto, porque a gente está num momento que já se fala de metaverso, né? Então, quer dizer, me parece que a humanidade ela está ela tá em conjunto se viciando e desenvolvendo o que me parece ser um tipo de distúrbio, né? Porque quando você começa a achar que a vida é o que está acontecendo no teu celular, né, no ambiente digital, e não na realidade física, prática das coisas, a gente, né, já viu N filmes de ficção científica que pareciam muito, sabe, assim, muito criativos, né, muito fora da realidade tangível, e hoje eles estão aí. Nós já estamos vivendo esses filmes de ficção como uma realidade cotidiana, né? Então, o sujeito fica lá o dia inteiro sentado com óculos, vivendo aquela realidade paralela, e é um pouco aquilo que a gente conversou no início, né? Como o ambiente interfere e acaba disparando vários problemas, né? Exatamente, vai promovendo uma alienação do ser, né? Porque a pessoa ela vai perdendo o contato, né, com as próprias sensações, com os próprios pensamentos, com os próprios objetivos, assim, ela vai entrando numa grande, por isso que eu falei que parece uma droga, porque ela vai entrando numa grande onda e perde o contato com o ambiente, com os relacionamentos reais, né? Vai perdendo o relacionamento com o real. E então isso é o que você falou mesmo, é filme de ficção científica que já está aí, que já se tornou realidade. Então, acho que a gente precisa... É inevitável, né? Eu acho que a gente fala sobre isso, mas tudo está indo nessa direção, e eu acho que a tendência vai ser as pessoas ficarem mais em si mesmadas, e eu tenho muito medo que isso só vá favorecendo o egocentrismo cada vez mais, e essa questão da essência vai se perdendo, né? Mas, enfim. Ela acaba num processo de atomização, ela se distancia muito, cada vez mais dela mesma, né? Exatamente.
Muito bem. Kátia Meckler, muito obrigado pela sua presença aqui no CD Talks. Foi uma Obrigada conversa, a você, acho Cláudio. que riquíssima aqui para os nossos espectadores. Parabéns pelo sucesso do seu livro. Muito E está obrigada. com ele aí? Ah, Produção, tô põe na tela. Põe na tela. aqui. Alex, quem não leu, leia. Vale muito a pena. Como reconhecer, como conviver, como se proteger dos psicopatas do cotidiano. Kátia Meckler, muito obrigado. E estamos na expectativa do lançamento do seu próximo livro. Quando lançar, vem cá. Muito obrigada, Cláudio. Foi ótimo. Legal. Tchau. Obrigada a todos. Até a próxima. Muito bem. Esse foi mais um CD Talks comigo, Cláudio Dantas. Espero que você tenha curtido a conversa. E a gente se vê no próximo sábado às 18. Tchau.